favor. Senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, senhor presidente, eu quero fazer um registro que faço com constrangimento, porque eu acho que o Congresso, que hoje vai se reunir a partir das 7 da noite para apreciar vetos, começa a realizar uma tarefa que feita significará o prestigiamento do Congresso Nacional como o instrumento a dar a última palavra sobre as leis votadas pelo país, vai começar mal e explico por quê. O Congresso, nesse ano de 2013, tomou duas iniciativas corajosas que dão ao Poder Legislativo, Câmara e Senado, independência para ser o interlocutor da sociedade. Cada parlamentar, deputado, senador, com suas virtudes e com seus defeitos, foi eleito para representar e para ser a voz da sociedade na formulação de leis e no encaminhamento dos diplomas legislativos que vão reger a vida de cada cidadão. Eu me refiro ao orçamento impositivo, que foi aprovado a proposta de emenda à Constituição, que já foi aprovada na Câmara de Deputados em primeiro e segundo turno e que está chegando no Senado e que com certeza absoluta vai passar. Eu tenho a consciência de que o orçamento impositivo, que muitas pessoas talvez não saibam da importância dele, mas que já ouviram falar da eventual importância de financiamento de campanha, deixar de ser feito por empresa privada e passar a ser feita com recursos que não da empresa privada, recursos públicos, dariam ao parlamentar a independência, porque há crítica, senador Inácio Arruda, de algumas pessoas de que um parlamentar eleito e que teve a sua campanha conforme a lei determina, realizada mediante a contribuição de empresas privadas ou doações de até pessoas físicas, ficariam devendo favores a esses grupos que os financiaram. Não deixa de ser, ou não deixa de ter alguma procedência. Pois aqueles que advogam que a saída para a não dependência do voto de um parlamentar, comenta-se, seria a completa liberação da contribuição de empresas ou pessoas à eleição dele, conforme a lei determina e a coberta, seria o financiamento público, seria determinação de recursos públicos, para dar independência ao voto do parlamentar. A mesma coisa estará ocorrendo com o orçamento impositivo, porque hoje eu vou chegar lá com o meu raciocínio, com a minha conclusão. O governo, o Poder Executivo, que opera o orçamento, opera e manipula o voto de parlamentares pela concessão de emendas parlamentares. O orçamento impositivo faz com que a emenda parlamentar deixe de sair do jugo do Poder Executivo, que dá a quem quiser e quando quiser, para votado o orçamento, aprovado o orçamento, integrado o orçamento pelas emendas parlamentares, elas terem força de lei, e o orçamento é um diploma legislativo, e aprovadas serem cumpridas. Dará, portanto, independência ao parlamentar. Se o parlamentar tem independência para votar, porque não deve a sua eleição a ninguém, é o raciocínio de muitos, e está correto, o parlamentar também com orçamento impositivo não vai se obrigar a votar pela tutela de governo nenhum, que pode muitas vezes querer que o parlamentar vote contra o interesse da sociedade. E vota muitas vezes por interesse do governo, que não é interesse da sociedade, porque o governo opera e tutela o voto do parlamentar pela liberação ou não de emendas parlamentares. Muito bem. Nós fizemos, após a apreciação do orçamento impositivo e de um projeto de resolução que foi aprovado em tempo recorde pela Câmara e pelo Senado, garantindo a tramitação para os vetos apostos aos projetos de lei aprovados pela Câmara e pelo Senado, os vetos apostos pela Presidência da República, que estão aí, senadora Ana Amélia, há meses ou anos sem serem apreciados, nós estabelecemos um prazo, 30 dias,
vetos divulgados, publicados, apostos, se em 30 dias, depois de divulgados, não forem apreciados, tranca a pauta do Congresso Nacional. Fizemos, neste sentido, um amplo acordo para não prejudicar e não tumultuar a vida do Brasil, dos milhares de vetos que existiam retidos na pauta do Congresso. Nós fizemos uma seleção de vetos que tinham essência, que eram substantivos, que se impunha a votação deles para que se completasse o processo. E resumimos a uma quantidade de vetos que significava o marco zero. Daqui para frente a resolução funciona, daqui para trás vamos, em nome da concórdia, vamos fazer de conta que a resolução não atinge este pretérito, este passado. Numa conciliação entre partidos. E assim o fizemos, e a resolução que foi aprovada estabelecia regras de 30 dias após o veto e divulgado, ele tem que ser apreciado. Senão, o processo legislativo, o Congresso, fica interrompido. LDO, concessão de crédito especial, nada disso funciona, nada. Fizemos uma reunião na semana passada, deputado Onix, na presidência do Senado, sob a presidência do presidente do Congresso, do presidente do Congresso, senador Renan Calheiros, presentes os líderes do Senado todos, quando nos foi comunicado que o presidente do Congresso, Câmara e Senado, havia divulgado a relação dos vetos que seriam apreciados hoje. No meio da reunião, o líder do PT, o nobre senador Wellington Dias, que chegava de uma reunião no Palácio do Planalto, ainda tentou fazer algumas ponderações por preocupações que ele trazia, mas a posição dos líderes foi clara. A divulgação está feita oficialmente, os vetos estão divulgados oficialmente, a resolução foi votada, a divulgação dos vetos está acorde com a resolução. O que nós temos que fazer agora é votar a relação divulgada. Senadora Ana Amélia, nessa última semana, ocorreram fatos absolutamente incríveis em matéria de liberação de recursos, que é aquilo que me constrange. Porque nós começamos mal. Nesta semana em que foi publicada a relação de vetos para serem votados hoje, ocorreram fatos que moveram e levaram argumentos novos para alguns parlamentares que resolveram criar critérios em cima de um fato consumado que era uma lista publicada, fazendo com que vetos importantíssimos como os vetos apostos, a medida provisória é 610, e a multa de 10% sobre o fundo de garantia a ser recolhido no caso de demissões não justificadas, fossem adiados. Como se o governo tivesse dito a algumas pessoas: eu vou liberar as suas emendas, agora quero que você dê cobertura a que não se vote este veto, ferindo a resolução que foi aprovada, ferindo a autoridade do presidente do Congresso, que já divulgou, que já publicou a relação dos vetos a serem aprovados, mas eu quero que você se submeta e eu lhe dou como moeda de troca a liberação destas emendas. E o que é fato é que fizemos uma reunião hoje para desmanchar a reunião que foi feita na terça-feira passada. Senadora Ana Amélia, senador Paulo Paim, senador Inácio Arruda, deputado Onix, foi uma coisa constrangedora, inclusive para o presidente Renan, que eu percebi claramente incomodado pela presença dos deputados, não quero aqui citar o nome de nenhum, mas que colocavam critérios que até que daqui para frente podem valer. Eles têm lógica, mas não para quebrar a autoridade do presidente do Congresso, que divulgou uma relação de vetos a serem apreciados hoje. Que os critérios devam valer daqui para frente, tem lógica, mas critério que fira o critério fundamental de uma relação divulgada, publicada oficialmente com a chancela do presidente do Congresso, esse foi um comportamento, uma humilhação desnecessária. E que não cria constrangimento só o presidente Renan, cria o Congresso como um todo, cria a relação de Câmara com o Senado. Ficou uma coisa ruim. Até porque eu disse no final da reunião que o Brasil estava esperando aquela reunião e estava aguardando que o ato médico ou os vetos ao ato médico fossem apreciados,
os vetos aos critérios do Fundo de Participação fossem apreciados, mas também da multa de 10% do Fundo de Garantia, como também da MP 610, que fustiga, os vetos fustigam a vida de pequenos agricultores. Senador Paulo Paim, em setembro do ano passado, o senador Walter Pinheiro, do PT, foi relator de uma matéria que tratou da renegociação dos débitos do crédito rural, que foram aprovados com o compromisso de não serem vetados. Foram vetados, sob o compromisso de que iria haver uma revisão de procedimentos por parte do Palácio do Planalto. Agora, a MP 610 foi a grande oportunidade, quando, depois de vetar e frustrarem o pequeno agricultor, um governo que sabe perdoar a dívida de país africano governado por déspota, proprietário de Rolls Royce, de Ferrari e de Lamborghini, é capaz de perdoar a dívida de ditador africano, mas não é capaz de renegociar em termos pagáveis, cumpríveis, críveis, os débitos do pequeno agricultor do Brasil. Vetaram o ano passado. A MP 610 foi negociada pelo nobre senador Eunício Oliveira, da base do governo, que estabeleceu tratativas com este parlamento, que votou e que esperava ver aquilo que é a expectativa do agricultor não se frustrar. Vetaram. Vetaram e está aí o Congresso cheio de pessoas curiosamente vestidas de terno com chapéu de palha na cabeça. É uma coisa curiosa, são os agricultores, são os representantes de entidade de classe, paletó, gravata e chapéu de palha na cabeça. Clamando, se mobilizaram, pagaram as passagens, estão gastando o dinheiro que não têm para ver votada a sua tábua de salvação. Que por pressão do toma lá da cá, daquilo que aconteceu nesta semana, não vai ser votado. Senadora Ana Amélia, eu tenho dentro da liderança dos democratas um departamento que investiga as contas do SIAF, Sistema de Administração Financeira da República. Eu vou dar a Vossa Excelência os dados, curiosos dados, de quanto das emendas foram empenhadas ou pagas. Empenhadas vão ser pagas. Agora, só agora, porque agora empenharam mais do que empenharam nos 7 primeiros meses, bem mais, 5, 6 vezes mais do que empenharam nos 7 primeiros meses do ano. O PT empenhou 84 milhões de emendas, o PMDB 70 milhões, o PSB 38 milhões, o PDT 34 milhões, o Democratas 244 mil. O PSDB, 71 mil reais. Veja, o PT, 84 milhões, o PMDB, 70 milhões, o PSB, 38 milhões. O Democratas, que é um partido de musculatura, o PSDB também, 244 mil. De 1.000 para 1 milhão é 1.000 vezes mais. De 1.000 para 1 milhão é 1.000 vezes mais. A proporção é 84 milhões para 200 mil. Tenha paciência, isso é uma perversidade e uma humilhação. Essas emendas parlamentares, que são pagas com o dinheiro da República, não é com o dinheiro da Presidente da República, com o dinheiro da República pago por Vossa Excelência, pelo senador pelo senador Figueiró, pelo senador Paulo Paim, por mim, pela senadora Lídice da Mata, pelo senador João Durval. Tinha que ser distribuído republicanamente. Mas isso é uma perversidade, isso é uma coisa humilhante. E para quê? Para obter o que foi conseguido. Vamos dar um tempo para que a questão do fundo de garantia, que interessa, o fundo de garantia interessa a competitividade da empresa brasileira. Na hora que ela tem que pagar 10% de multa do fundo de garantia por demissão imotivada, ele vai pensar 3 vezes antes de contratar, porque na hora que demitir, porque precisa diminuir os seus quadros, porque está em recessão, tem que pagar 10% de multa e não pode pagar. Resultado, você não contrata, você contraria o interesse nacional. A medida, a dispensa da multa, objetiva exatamente, consulta exatamente, gerar emprego, dar liberdade ao empresário de contratar e ser competitivo.
A questão dos agricultores é muito fácil de entender se o Brasil pode perdoar dívida como perdoou, por proposta do Poder Executivo. Ele propôs e alguns votaram a favor. Se pode perdoar dívida de país africano, governado por déspota, proprietário de Aston Martin, de Bentley, de Rolls-Royce, de Lamborghini, não pode dispensar ou negociar de forma justa, civilizada, honesta, não perversa, a dívida de agricultor que não tem nem uma carroça, que dirá uma Lamborghini? Tenha paciência. Então, é isso que nos revolta. Nos revolta e nos traz à tribuna para fazer o registro do fato, lamentando pelo que o senador Renan Calheiros foi obrigado a fazer. Eu vi constrangimento no semblante de Sua Excelência. Agora, é preciso que a gente se posicione para que esse tipo de coisa não vire moda. O que aconteceu nessa última semana não vire moda. E ouço com muito prazer a parte da senadora Ana Amélia. Senador Agripino, eu fico pensando nesses números apresentados por Vossa Excelência, se tivesse o orçamento impositivo, nada disso estaria acontecendo e nem Vossa Excelência precisaria usar a tribuna para falar dessa situação, que não é a distribuição republicana, não é democrática, não é justa e politicamente é incorreta. Pode até dizer que quem tem maioria manda e tudo bem, mas seria muito mais leve a relação se tivéssemos um orçamento impositivo. Lamentavelmente está se pegando muito em relação à questão das emendas, que eu acho que é um caso menor, o caso das emendas, mas tem relevância na medida que acabou sendo uma moeda de troca e uma barganha também nesses momentos. Então, por isso, a relevância de ser um orçamento impositivo. E concordo com Vossa Excelência, se essa casa não se dá o respeito, se a instituição parlamentar, o Congresso Nacional não se dá o respeito, nós não podemos exigir das ruas outra atitude que não tem hoje em relação ao descrédito da instituição. Então, eu, lamentavelmente, também concordo que nós, baixando a cabeça, estamos desonrando o mandato que recebemos dos eleitores de qualquer região do país, que imagina o nosso eleitor que nós estejamos aqui para defender o interesse nacional, não o interesse particular ou prévio. Porque o governo, quando pede o apoio numa matéria, por exemplo, em relação ao FPM, e eu, como sou municipalista, e aqui muitos senadores o são, aqui está uma ex-prefeita de Salvador, o governo, ao seu bel prazer, reduz o IPI de uma participação que vai entrar no fundo de participação dos municípios, que para a maioria deles é a principal fonte de receita. Reduz. E não se preocupa que ele vai quebrar as pernas no fechamento das contas, no final do mês, ou no final do semestre, no final do ano. Simplesmente corta. Corta uma receita e desorganiza qualquer tipo de orçamento. E agora fica preocupado porque há o risco da derrubada desse veto, em relação a um tema que o próprio governo cria. Então, é preciso, não precisa se usar 2 pesos e 2 medidas, é entender republicanamente essa relação federativa que está em frangalhos. A federação está em frangalhos, como está em frangalhos também a relação institucional entre um poder muito forte, que é o Executivo, que sufoca esta casa com medidas provisórias e impede que a gente possa trabalhar, pelo menos, representando os nossos estados e defendendo os interesses legítimos. Também, como Vossa Excelência, sou contra a manutenção dessa multa que não vai para o bolso do trabalhador. Essa multa vai para o cofre do governo. Já deveria ter acabado. Retira a competitividade. Da mesma forma, houve o compromisso do reintegro na 610 da MP, que é importante para o setor exportador. Também o governo não agiu corretamente numa área que é muito importante para recuperar a competitividade. Então, parabéns, senador Agripino, pelo pronunciamento extremamente adequado a este momento que nós estamos vivendo. Senador Agripino. Já concedo a Vossa Excelência, senadora Elisa Mata, mas só para não perder o fio da meada e respondendo aqui rapidamente a senadora Ana Amélia. Senadora Ana Amélia, eu tenho um raciocínio muito claro, republicano, democrático, quem é governo hoje é a oposição amanhã e vice-versa. O que nós estamos votando, ou que votamos, a resolução dos vetos, o orçamento impositivo, beneficia a oposição hoje, claro. Quem é oposição hoje pode ser governo amanhã, mas a lei é permanente. A minha preocupação é que o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, não pode, por hipótese alguma, transacionar a autonomia que votou.
Nós votamos a nossa autonomia. O orçamento impositivo e a última palavra do Congresso ser o veto são a nossa autonomia. Você transacionar a autonomia nesse interstíciozinho, por esses valores que eu acabei de colocar, isso desmerece o Congresso. É isso que me entristece. É isso que me entristece e que me traz à tribuna nesta tarde e noite de terça-feira. Ouço com muito para a senadora Lídice da Mata. Senador Agripino, eu, apesar de termos posições diferentes, divergentes em muitos aspectos, eu quero concordar com Vossa Excelência no que diz respeito a esse posicionamento. E eu, na verdade, não vejo, nem recebo, digamos assim, as emendas ao meu partido ou a outros partidos como uma transação. Eu lamento que essa distribuição de recursos não tenha sido feita à oposição. E lamento porque acho que é um direito. É um direito da oposição, já que nós temos emendas que os senhores deputados e senadores da oposição também recebam. Por isso, eu votarei por um orçamento impositivo das emendas parlamentares, sei da negociação que está acontecendo, sei que nós podemos e talvez até devamos fazer aqui uma negociação no sentido de garantir que essas emendas estejam atreladas a determinadas áreas de saúde, de educação, pelo menos um percentual delas, que possamos até discutir a possibilidade de que emenda parlamentar possa até servir para custeio, já que a situação dos nossos prefeitos é uma situação calamitosa. E, principalmente, quero me agregar a Vossa Excelência na reclamação que faz aos vetos. Eu acho que a existência de muitos vetos sinaliza pouco diálogo. E o parlamento tem que ser capaz de produzir leis negociadas com o governo para que não haja vetos. Os vetos significam que nós falhamos e que o governo falhou. Nós falhamos quando não conseguimos, né, ter um entendimento que possa ser aprovado pelo governo. Agora, eu não tenho dúvida de que nós não podemos aceitar que matérias como a MP 610, anunciada pela presidente, anunciada na Bahia, anunciada aqui, na presença do seu relator, o senador Eunício, que teve um trabalho extraordinário. No que diz respeito ao mérito da questão, se for um veto, por exemplo, aposto a um assunto estranho à matéria central, tudo bem, mas na matéria central da negociação, da renegociação da dívida dos produtores rurais, especialmente dos produtores rurais nordestinos, que todos nós estamos envolvidos, é um absurdo. É um absurdo porque isso desfaz o papel do Poder Legislativo. Senão não precisa mais, né, nós nos debruçarmos para debater com os segmentos que vêm aqui e modificarmos a lei, ou a proposta de lei, ou a proposta de medida provisória, porque vai dar em vetos. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência por isso. E uma última provocaçãozinha que Vossa Excelência vai me permitir, e o presidente também. De vez em quando eu ouço o senador Paulo Paim, com toda a sua boa vontade e pureza, falar que o orçamento impositivo foi uma proposta do senador da Bahia. Eu quero dizer que na Bahia, o parlamento baiano nunca ouviu o cheiro nem a fumaça de emenda parlamentar. Por isso é que se podia aqui fazer proposta de emenda impositiva. O orçamento impositivo na Bahia era a imposição do governador sobre ele, e nada além disso. Apenas para que me dá uma certa agonia, né, como baiano, ouvir certas referências que podem ficar cravadas na história desse parlamento, como se fossem parte de uma verdade histórica de comportamento coerente, porque não traduz isso. Muito obrigada. Eu agradeço a parte franco, sincero da Lídice da Mata, ex-prefeita de Salvador, e que coloca com muita autenticidade, com muita credibilidade a sua opinião. Senadora Lídice da Mata,
tudo aquilo que a gente vota no plano federal, assim como foi na Constituição, senadora Lúcia Vânia, quando votamos a Constituição de 88, logo depois os estados se adequaram às constituições. Na hora em que nós votamos e votarmos o orçamento impositivo, não tenha nenhuma dúvida de que a Bahia, o Rio Grande do Norte, o Piauí vão se adequar, vai fazer moda. Só que tem que fazer moda bem feita. Tem que fazer moda bem feita. Agora, Vossa Excelência coloca uma coisa com a qual eu preciso concordar por inteiro, é o republicanismo da distribuição das verbas. Por que é que o prefeito de Ilhéus tem o direito de receber emendas, porque ele é eventualmente do Partido dos Trabalhadores, e o prefeito de Itacaré, vizinho ali, não tem? Por que o prefeito de Salvador não tem e o prefeito de um município qualquer de Camaçari ou de Dias Dávila pode ter e Salvador não tem e Feira de Santana não tem? Por que não pode ter? Então, esse republicanismo é a pedra de toque daquilo que levou ao orçamento impositivo. Aqui nós que somos oposição, já fomos governo e podemos voltar a ser governo amanhã, e quem é governo hoje pode ser oposição, precisam se curvar a uma coisa que é permanente e republicana, que é a distribuição dos recursos, que não é do presidente A nem da presidente B, é da República Federativa do Brasil e dos brasileiros. Agora, feito com limpeza, com correção. Só para terminar, a questão do fundo de garantia, vão querer, ao invés de acabar com a multa, dizer, não, acaba 20% agora, depois mais 40%, mais 60%, vão mexer com a constitucionalidade. O fundo de garantia é uma contribuição. Pela Constituição, as contribuições têm destinação específica, clara, e ela encerrou. Quando ela foi criada, e já encerro, senhor presidente, ela foi criada para fazer uma compensação ao Fundo de Compensação de Variações Salariais, só isso. Isso já foi coberto, já foi resolvido. Essa multa já tinha que ter desaparecido há muito tempo, porque ela gera incompetitividade ao empresariado brasileiro. Ela tem mais que acabar. E é em nome da constitucionalidade que nós vamos votar. Só queremos votar logo, aproveitando o embalo da independência do Congresso Nacional. Obrigado a Vossa Excelência pela tolerância do tempo e obrigado aos senadores pela parte que me concederam com muita honra.